Nessa videoaula nós falaremos sobre o processo de redução ao primeiro quadrante. Na verdade, esse tópico vem responder a seguinte pergunta: como é que eu determino seno, cosseno e tangente? Ou seja, como é que eu determino as razões trigonométricas de um arco que não esteja no primeiro quadrante? Porque, por exemplo, para arcos do primeiro quadrante, além dos arcos notáveis, que nós já conhecemos, 30, 45, 0, 60, 90 graus, além desses arcos, você tem vários livros que trazem o que eles chamam de tabela trigonométrica, tabela de razões trigonométricas, que nela consta as razões trigonométricas principais de todos os arcos do primeiro quadrante. E aí você fica nessa dúvida, E um arco que não esteja no primeiro quadrante? Como é que a gente faz para determinar as suas razões trigonométricas? Então esse processo de redução ao primeiro quadrante, ele vem solucionar esse problema. Porque, como o próprio nome já sugere, a gente vai pegar arcos que não estão no primeiro quadrante e vai trazê-los para o primeiro quadrante, vai reduzi-los ao primeiro quadrante, de modo que a gente consegue determinar as suas razões trigonométricas, tomando como base as razões trigonométricas de arcos do primeiro quadrante. Então vamos lá começar pela definição, Bem, o que nós denominamos de redução ao primeiro quadrante é o processo por meio do qual você consegue determinar as razões trigonométricas de arcos que não estejam no primeiro quadrante, ou seja, você consegue determinar as razões trigonométricas de arcos dos demais quadrantes, tomando como base as razões trigonométricas que você já conhece no primeiro quadrante. Ou seja, com esse processo, eu vou conseguir determinar razões trigonométricas de arcos do segundo, terceiro e quarto quadrante, trazendo esses arcos, reduzindo esses arcos a um correspondente no primeiro quadrante. Bem, esse processo de redução ao primeiro quadrante, ele só é possível porque existe uma simetria entre as razões trigonométricas dos demais quadrantes em relação às do primeiro quadrante. Essa simetria eu vou mostrar para vocês quando a gente estiver falando em cada um dos quadrantes. Bem, além disso, além da simetria, a gente vai utilizar os sinais das razões trigonométricas que a gente já estudou na aula anterior. Então é interessante nesse momento a gente já lembrar que no primeiro quadrante todo mundo é positivo. Vamos lembrar de que no segundo quadrante apenas o seno é positivo, cosseno e tangente são negativos. No terceiro quadrante, apenas a tangente é positiva, seno e cosseno são negativos. E no quarto quadrante, apenas o cosseno é positivo. O seno e a tangente são negativos. Então a gente vai utilizar a simetria que existe entre os quadrantes e vamos utilizar também os sinais que a gente já estudou na aula anterior. Vamos lá então. Consideremos inicialmente um arco que esteja no segundo quadrante. Então tem o nosso círculo trigonométrico usual, que nós já conhecemos. Vamos pegar aqui um arco do segundo quadrante. Tomado esse arco do segundo quadrante, vamos então destacar aqui o seu cosseno, como vocês podem perceber. Vamos destacar o seu seno e vamos destacar a sua tangente. Vejam que nós temos aí, representados geometricamente, seno, cosseno e tangente do arco do segundo quadrante. No entanto, você não sabe ainda como é que calcula esse valor, o valor do seno, do cosseno e da tangente. Observem o seguinte, observem esse arco que está aqui faltando para chegar na meia volta. Esse arco que está aí depois que eu tracejei o alfa, esse valor que está faltando para chegar aos 180 graus. O que a gente pode observar? Tem como a gente pegar um correspondente dele, um simétrico a ele, no primeiro quadrante. Esse simétrico que eu acabei de representar para vocês. A partir desse simétrico, observe o seguinte. Se nós traçarmos o seno desse simétrico, você vai perceber que o seno vai coincidir com o seno do ângulo alfa, do segundo quadrante. Se nós traçarmos o cosseno, percebam que o cosseno desse arco simétrico é o mesmo cosseno, é o mesmo tamanho do cosseno do arco alfa. Só que vocês podem perceber que esse cosseno tem um sinal contrário, Porque o cosseno de alfa é negativo, você está vendo aí em verde claro, e o cosseno desse pedacinho que falta para 180 graus é positivo, você está vendo em verde escuro. Quando a gente traçar a tangente, você vai perceber que a tangente desse arco que falta para chegar em 180 graus
também é do mesmo tamanho da tangente do arco alfa, acontece com o sinal trocado. Enquanto a tangente do arco alfa ela é negativa, a tangente do complemento, né, vamos dizer assim, na verdade a tangente do suplemento, que é o que falta para 180 graus, é positiva. Então o que você percebe com isso? Se nós temos um arco no segundo quadrante, para você trabalhar com as suas razões trigonométricas, é só você pegar esse pedacinho que falta para 180 graus. Então você olha, a partir do arco do segundo quadrante, quanto é que falta para 180 graus. Daí então você vai determinar as razões trigonométricas do arco do segundo quadrante a partir das razões trigonométricas do arco que falta para 180 graus, lógico, colocando os devidos sinais, os sinais convenientes. Quais são os sinais convenientes? Você vai ter que lembrar que no segundo quadrante o cosseno tem que ficar negativo, o seno tem que ficar positivo e a tangente tem que ficar negativa. Logo após eu vou fazer alguns exemplos onde a gente pode observar como é que a gente vê essa história do quanto falta para 180 graus. Vamos agora trabalhar com o arco no terceiro quadrante. Então vamos pegar o círculo trigonométrico com os seus devidos eixos. Está aqui o nosso arco no terceiro quadrante. A partir desse arco no terceiro quadrante, eu quero destacar esse pedacinho dele, o que passou de 180 graus. Mas antes eu vou colocar logo aqui o cosseno do arco alfa do terceiro quadrante, o seno dele, geometricamente, vocês estão observando aí na tela, e a tangente também geometricamente representada. Agora sim, observem o tanto que passou de π radiano, o pedacinho que passou de 180 graus. Esse pedacinho que eu deixei um pouco mais roso, né? Um pouquinho mais claro aí para a gente poder observar. Se vocês observarem esse pedacinho que passou de π radiano, ele vai corresponder no primeiro quadrante a esse mesmo pedacinho que eu acabei de assinalar. Esse arco que eu trouxe para o primeiro quadrante. E aí o que a gente pode observar? Trazendo agora para esse arco do primeiro quadrante, quando a gente observa o seu seno, você percebe que o seno do arco do primeiro quadrante é do mesmo tamanho do seno desse arco do terceiro quadrante, apenas com o sinal trocado, né? Porque o arco do primeiro quadrante, o seno é positivo, e o do terceiro quadrante, o seno é negativo. Quando eu traço o cosseno, você vai perceber também que o cosseno é do mesmo tamanho, apenas com o sinal trocado. E aí, claro, a tangente já dá para vocês verem que ela inclusive coincide, né? Inclusive os sinais coincidem. O que você pode observar? Você pode observar com isso que se eu pego esse pedacinho que passa de 180 graus, que passa de π radiano, esse pedacinho ele é útil para a gente determinar as razões trigonométricas de um arco que esteja no terceiro quadrante. De maneira que eu posso dizer que para arcos no terceiro quadrante, basta você olhar quanto é que passou de 180 graus. Então você vai determinar as razões trigonométricas de um arco no terceiro quadrante com base naquele valor que passou de 180 graus. E lógico, né? A partir daí você coloca os sinais convenientes. Lembrando que no terceiro quadrante, cosseno e seno são negativos e a tangente tem que ficar positiva. Para a gente finalizar o processo de redução ao primeiro quadrante, eu vou falar agora de um arco no quarto quadrante. Então, novamente, colocando o círculo trigonométrico com os seus eixos, né? Vamos tomar aqui um arco do quarto quadrante. A partir desse arco do quarto quadrante, aqui vai estar o seu cosseno, aqui está representado o seu seno e representamos agora a sua tangente. Bem, observando esse arco do quarto quadrante, vejam esse pedacinho que falta do arco para fechar a volta. Esse pedacinho que falta para 360 graus. Quando eu pego esse pedaço, esse arco que falta para 360 graus, e tomo o seu simétrico no primeiro quadrante, em relação ao simétrico, percebam o seguinte: o seno do simétrico é o mesmo valor, o mesmo tamanho, vamos dizer assim, do seno do arco alfa. Acontece com o sinal trocado, como vocês podem perceber. O cosseno é o mesmo valor, inclusive com o mesmo sinal. E a tangente ela vai ser do mesmo tamanho com o sinal trocado. Então, com isso, a gente observa que para a gente poder determinar as razões trigonométricas de um arco do quarto quadrante, é satisfatório a gente pegar o quanto falta para 360 graus.
Desse modo, eu posso dizer para vocês que para arcos do quarto quadrante, basta que você tome quanto falta para 360 graus e a partir desse tanto que falta, você adota o sinal conveniente para a razão trigonométrica. Lembrando que no quarto quadrante, a gente deve ter o seno positivo, na verdade o seno negativo, o cosseno positivo e a tangente negativa. Então, um breve resumo aí para vocês poderem entender. Se nós tivermos um arco lá no segundo quadrante, você vai olhar quanto é que falta para 180 graus. Então, na hora de determinar as razões trigonométricas, você determina as razões a partir do quanto falta para chegar em 180 graus. Para arcos do terceiro quadrante, você já olha o tanto que passou de 180 graus. E, finalmente, para arcos do quarto quadrante, você olha quanto é que falta para 360 graus. E aí sempre é bom lembrar, né? Se eu tenho um arco que passa da volta completa, você vai ter que primeiro fazer arco côngruo, depois então do arco côngruo, você sabe em que quadrante ele está, e aí você pode adotar a redução ao primeiro quadrante para poder, enfim, determinar suas razões trigonométricas. Gente, feito isso, ainda uma observação, né? Essa aí dos arcos superiores a 360 graus, que eu acabei de falar, tem que fazer primeiro o menor arco côngruo, e depois, se for necessário, faz redução ao primeiro quadrante. Bem, aí eu trago alguns exemplos para que a gente possa observar como é que se traduz esse conteúdo na prática. O primeiro exemplo, eu quero saber quais são as razões trigonométricas para o arco de 120 graus. Traduzindo, eu estou perguntando o seguinte: quanto é o seno de 120, o cosseno de 120 e a tangente de 120? A primeira coisa que eu devo observar é que nós temos um arco que está no segundo quadrante. No segundo quadrante, eu vou reduzir ao primeiro quadrante olhando quanto é que falta para 180 graus. Observem que falta 60 graus. Então, na verdade, para eu determinar as razões trigonométricas do arco de 120 graus, eu vou tomar como base as razões trigonométricas do arco de 60 graus. Que nós já sabemos, porque afinal o arco de 60 graus é um arco notável, né? Como é que nós vamos fazer? Você vai dizer o seguinte, ó, o seno de 120 graus, ele tem o mesmo valor do seno de 60 graus. Lembrando que, como eu estou no segundo quadrante, o seno é positivo. Então, nem há necessidade da gente colocar o mais ali antes. Como nós sabemos que o seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2, então o seno de 120 graus também é raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 120 graus ele é menos o cosseno de 60. Vamos lembrar por que do menos? Porque no segundo quadrante o cosseno é negativo. E eu tomo aí o valor dos 60 graus, né, o cosseno de 60 graus, porque, claro, no segundo quadrante, quando eu reduzo ao primeiro, eu olho quanto é que falta para 180 graus. No caso, ele está faltando 60. Beleza. Então, lembrando que o cosseno de 60 graus vale 1 sobre 2, eu posso dizer que o cosseno de 120 graus é menos 1 sobre 2. Para finalizar, a tangente de 120 graus é menos a tangente de 60 graus. Vamos lembrar que a tangente no segundo quadrante é negativa, por isso esse menos antes. Como a tangente de 60 graus é raiz de 3, então a tangente de 120 graus é menos raiz de 3. Com isso, a gente conclui que para o arco de 120 graus, o seno é raiz de 3 sobre 2, o cosseno é menos 1 sobre 2 e a tangente é menos raiz quadrada de 3. Observem que a gente conseguiu determinar as razões trigonométricas de um arco que está no segundo quadrante, utilizando a redução ao primeiro quadrante e também, claro, utilizando os sinais de cada razão trigonométrica em cada arco, bem como a parte lá dos arcos notáveis, que no caso a gente adotou aí o arco de 60 graus. Segundo exemplo, tomando aí o arco de 225 graus, determine o seno, o cosseno e a tangente de 225 graus. Primeira coisa que eu devo observar é que esse arco se encontra no terceiro quadrante. Para arcos no terceiro quadrante, a gente viu que eu olho quanto é que passou de 180 graus. 225 graus passou 45 graus de 180. Então, com isso, a gente vai determinar as razões trigonométricas do 225 graus, tomando como base as razões trigonométricas do 45 graus, que é o valor que passou de 180. Como assim?
Se nós estamos no terceiro quadrante, vamos lembrar de que o seno é negativo. Então você tem que o seno de 225 graus é menos o seno de 45 graus. Como o seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2, então você tem que o seno de 225 graus é menos raiz de 2 sobre 2. Ou seja, a gente adotou o 45 graus porque é o tanto que está passando dos 180 graus. Para o cosseno de 225 graus, que também é negativo, ele vai ficar menos o cosseno de 45. E aí, óbvio, né? Cosseno de 45, nós sabemos que ele vale raiz de 2 sobre 2. Portanto, o cosseno de 225 graus é menos raiz de 2 sobre 2. E para finalizar, a parte referente a esse arco, a tangente no terceiro quadrante é positiva. Com isso, eu posso escrever que a tangente de 225 graus é igual à tangente de 45 graus. Como a tangente de 45 graus é 1, então a tangente de 225 graus também é 1. Ou seja, a gente conclui que o seno de 225 graus é menos raiz de 2 sobre 2, o cosseno de 225 graus é menos raiz de 2 sobre 2 e a tangente vale 1. Tomamos um arco no segundo, um arco no terceiro. Agora eu trago um arco no quarto quadrante, para que a gente possa treinar também. Eu quero saber qual é o valor do seno, do cosseno e da tangente de 330 graus. Lembrem, como 330 graus está no quarto quadrante, você olha quanto é que falta para 360. No caso, está faltando 30. Então, para eu determinar as razões trigonométricas de 330 graus, eu tomo como base as razões trigonométricas de 30 graus e adoto o sinal conveniente. Lembrando aí que no quarto quadrante o seno é negativo, cosseno é positivo, tangente é negativa. Com isso eu terei que o seno de 330 graus é menos o seno de 30. Como nós sabemos que o seno de 30 é 1 sobre 2, então o seno de 330 graus é menos 1 sobre 2. O cosseno de 330 graus é igual ao cosseno de 30. No quarto quadrante, o cosseno é positivo, né? Como o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, então o cosseno de 330 graus, raiz de 3 sobre 2. E para finalizar, a tangente de 330 graus é menos a tangente de 30. Tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, então a tangente de 330 graus é menos raiz de 3 sobre 3. Finalizando então, seno de 330 graus menos 1 meio, cosseno de 330 graus, raiz de 3 sobre 2, tangente de 330 graus menos raiz de 3 sobre 3. Então vejam que eu fiz aí um exemplo de redução ao primeiro quadrante de arcos do segundo, do terceiro e do quarto quadrante. Lembrando, né? Segundo quadrante, olhe quanto é que falta para 180. Terceiro quadrante, olhe quanto passou de 180. Quarto quadrante, olhe quanto falta para 360 graus. Quarto exemplo. Quais as razões trigonométricas para o arco de 1230 graus? Ou seja, eu quero saber quanto é o seno de 1230 graus, o cosseno e a tangente. Beleza. Observem que 1230 graus passou da volta. Lembrem daquele detalhe que eu já falei para vocês. Todo arco que já passou da volta, primeiro eu faço arco côngruo para trazer ele para a primeira volta, né? E depois, se for necessário, eu faço redução ao primeiro quadrante. Vamos lá então. Para determinar o menor arco côngruo, pega 1230 graus, divide para 360 graus. Quando eu fizer a divisão, nós vamos encontrar aqui 3 voltas. 3 vezes 360 dá 1080 graus. Para 1230 graus está faltando 150 graus. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que 1230 graus é côngruo a 150 graus. Com isso, então, na hora que eu for falar, por exemplo, do seno de 1230 graus, na verdade ele é igual ao seno de 150 graus, porque são arcos côngruos entre si. 150 graus é um arco do segundo quadrante. Então você olha quanto é que falta para 180. Falta 30, né? Então, na verdade, o seno de 1230 graus é igual ao seno de 30 graus.
Lembrando que no segundo quadrante o seno é positivo, por isso que eu não precisei colocar sinal aí. Vamos finalizar o seno, né? Quanto é o seno de 30? 1 sobre 2. Daí eu percebo que o seno de 1.230 graus é 1 sobre 2. Fizemos o seno, faltam as demais razões trigonométricas, mas o procedimento é o mesmo. O cosseno de 1.230 graus é igual ao cosseno dos 150 graus, que é o seu menor arco côngruo. Lembrando, né? Eu vou tomar como base o arco de 30 graus, que é o que falta para 180. Mas no segundo quadrante, o cosseno é negativo. Então você escreve assim: cosseno de 1.230 graus é menos o cosseno de 30. Quanto é o cosseno de 30? Raiz de 3 sobre 2. Então você tem que o cosseno de 1.230 graus é menos raiz de 3 sobre 2. E lógico, para finalizar as razões trigonométricas, agora a tangente de 1.230 graus, que é igual à tangente de 150 graus. Novamente, quando eu estou no segundo quadrante, a tangente é negativa, então vai ficar igual a menos a tangente de 30 graus. Como a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, então nós temos que a tangente de 1.230 graus é igual a menos raiz de 3 sobre 3. Ou seja, para o arco de 1.230 graus, o seno é 1 sobre 2, o cosseno é menos raiz de 3 sobre 2 e a tangente menos raiz de 3 sobre 3. E aí que fica essa mensagem: qualquer arco que passe da volta completa, você vai ter que primeiro fazer arco côngruo para que você possa reduzi-lo à primeira volta. Feito o arco côngruo, aí dependendo do quadrante em que o arco côngruo esteja, você decide se precisa ou não fazer redução ao primeiro quadrante. Se já estiver no primeiro quadrante, o arco côngruo, logicamente não vai haver necessidade de fazer a redução. Quinto exemplo. Calcule o valor da expressão. Olha a expressão. Cosseno de 150 graus mais o cosseno de 330 graus menos a tangente de 300 graus. Bem, a gente pode fazer essa expressão calculando cada uma das três razões trigonométricas separado, e aí só substituindo na expressão, ou a gente pode ir fazendo tudo de uma vez, né? Escolha a que você achar melhor. Vamos lá então. Eu vou inicialmente fazer as reduções ao primeiro quadrante que forem necessários. Começando aí pelo cosseno de 150 graus, eu vou fazer tudo de uma vez e aí a gente vai fazendo redução ao primeiro quadrante que for necessário. Quando eu pego o cosseno de 150 graus, esse arco está no segundo quadrante. Então a gente olha quanto é que falta para 180. Está faltando 30. Lembrem que no segundo quadrante o cosseno é negativo. Então você faz da seguinte maneira. Ó. No lugar do cosseno de 150 graus, você coloca menos o cosseno de 30. Aí bola para frente. O cosseno de 330 graus, nós temos agora um arco que está no quarto quadrante. Você olha quanto é que falta para 360. Falta 30. E aí lembrem que no quarto quadrante o cosseno é positivo. Por isso, no lugar do cosseno de 330 graus, eu coloquei mais cosseno de 30 graus, fazendo a redução ao primeiro quadrante. Menos, agora, a tangente de 300 graus, né? 300 graus é outro arco do quarto quadrante. Quando você olha quanto é que falta para 360 graus, falta 60 graus. Então você vai tomar como base o arco de 60 graus. Só que vamos lembrar o seguinte, no quarto quadrante a tangente é negativa. Então muito cuidado. Ó. Nós já temos o menos da expressão, vamos ter que colocar o menos do fato de a tangente no quarto quadrante ser negativa. Por isso ficou menos, entre parênteses, menos tangente de 60 graus. Bem, feito isso, eu faço agora o seguinte. Eu vou então cortar menos o cosseno de 30 com mais o cosseno de 30, são valores opostos. Para eliminar o parêntese, trabalho os sinais, menos e menos dá mais, então seria mais a tangente de 60 graus. Ou seja, toda essa expressão é equivalente ao valor da tangente de 60 graus. Como a tangente de 60 graus é raiz quadrada de 3, isso me faz concluir que o cosseno de 150 graus mais o cosseno de 330 graus menos a tangente de 300 graus é igual a raiz quadrada de 3. Sexto exemplo, uma questãozinha de vestibular. Da UDESC, né?
Se a tangente de 20 graus é igual a A, o valor de tangente de 160 graus mais tangente de 340 graus dividido pela tangente de 200 graus é quanto? Gente, essa questão é um pouco diferente porque a gente não está acostumado a trabalhar com letra, né? Tudo que a gente fez até agora foi com número. Mas o que a gente fez com número pode ser feito também com letra. E aí um detalhe que eu tenho que chamar a atenção de vocês é que, como nós temos o valor da tangente de 20 graus, que é A, eu vou ter que reduzir tudo ao valor de 20 graus. Por quê, né? Exatamente porque é o valor que eu tenho o resultado dele. 20 graus eu sei que a tangente dele vale A. Então a gente pode reduzir tudo a 20 graus para poder observar qual é o valor da tangente que eu vou tomar. Vamos lá então, como é que a gente vai fazer? Inicialmente eu vou colocar tudo em função de A. Desse modo, observa aí a expressão. A tangente de 160 graus. Vamos lembrar que 160 graus é um arco do segundo quadrante. Está faltando 20 graus para 180. E no segundo quadrante a tangente é negativa. Então a gente pode escrever que a tangente de 120 graus é menos a tangente de 20. Como a tangente de 20 vale A, então eu posso dizer que a tangente de 160 graus é menos A. Eu estou fazendo separadamente as tangentes, depois substituo na expressão. Agora vamos observar a tangente de 340 graus. 340 graus é um arco do quarto quadrante. Está faltando 20 graus para 360. E além disso, no quarto quadrante, a tangente é negativa. Então eu posso dizer que a tangente de 340 graus é menos a tangente de 20 graus. Beleza, como a tangente de 20 graus nós sabemos que é A, nós teríamos que a tangente de 340 graus é menos A. Por fim, a tangente de 200 graus é um arco que está no terceiro quadrante. Observem que 200 graus passou 20 de 180. Então a tangente de 200 graus tem o mesmo valor que a tangente de 20, inclusive o sinal, porque lá no terceiro quadrante a tangente é positiva. Como nós sabemos que a tangente de 20 graus vale A, então a tangente de 200 graus é A também. Descobertos esses valores, vamos substituir na expressão. Então vamos lá. Está aí a expressão que eu tenho. No lugar da tangente de 160 graus, coloque menos A. No lugar da tangente de 340 graus, também coloque menos A. E no lugar da tangente de 200 graus, coloque A. Então ficou menos A sobre A. Menos A dá menos 2A. Menos 2A dividido para A, corta o A com o A, vai ficar menos 2. Ou seja, o valor dessa expressão que nós temos lá em cima é menos 2, de maneira, claro, que a resposta correta é o item E. Com isso, eu finalizo a videoaula, mostrando para vocês os principais ângulos notáveis. E aí vocês podem observar que nós temos aqui nessa tabela aqueles ângulos notáveis nós já conhecíamos. E eu acrescentei mais alguns, que a gente já pode saber o valor das suas razões trigonométricas a partir do que a gente estudou recentemente. Então nós já sabíamos as razões trigonométricas para 0, 30, 45, 60 e 90 graus. E eu acrescentei nesse momento 180, 270 e 360 graus. 180 graus, o seno é 0, o cosseno é menos 1 e a tangente é 0. 270 graus, o seno é menos 1, o cosseno é 0 e a tangente não existe. E 360 graus, vamos lembrar que 360 graus é côngruo a 0. Então 360 graus tem as mesmas razões trigonométricas do 0 grau. Ou seja, seno de 360 graus é 0, cosseno é 1 e a tangente é 0. Outra coisa que eu quero chamar a atenção nesse momento é com relação à tangente de 90 e de 270 graus não existirem. O que eu quero dizer para vocês? Observe que não é só 90 e 270 graus que tangente não existe, não. Qualquer arco que seja côngruo a 90 graus, qualquer arco que seja côngruo a 270 graus, a tangente deles não existe. Isso faz a gente perceber que nós temos infinitos arcos que a tangente não existe. Todos os arcos côngruos a 90 e a 270. Outra coisa interessante falar nesse momento, qualquer arco côngruo,
eles vão ter as mesmas razões trigonométricas. Por exemplo, os arcos côngruos a 30 graus vão ter as mesmas razões trigonométricas que o arco de 30 graus. Bem, com isso eu finalizo essa videoaula, onde nós falamos sobre a redução ao primeiro quadrante e finalmente a gente pode abordar de maneira mais direta o cálculo das razões trigonométricas utilizando o círculo.